Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima segunda-feira, uma semana espetacular. Hoje, 14 de outubro de 2024, e iniciamos hoje a leitura do Evangelho de João. Sim, João capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. O verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Assim, João começa o seu evangelho de uma maneira peculiar. João escreve acerca de Jesus de uma maneira magistral. Ele é conhecido como discípulo que amava Jesus e ele mesmo não vai se citar aqui dentro deste livro maravilhoso. Ele só vai falar a discípulo a quem Jesus amava, ele se considerava amado e falou de Jesus como ninguém. Mas ele cita um outro João. Ele diz no versículo 6 que surgiu um homem enviado por Deus chamado João e ele veio para testificar acerca da luz a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. João ele estava ali para falar justamente sobre isso. Ele disse que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas os que o receberam, ele deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da carne, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João vai falar um pouquinho mais sobre o outro João, João Batista. E esse João Batista, ele estava pregando, falando sobre alguém que viria. E eles foram atrás dele. Quando os judeus de Jerusalém vieram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, João, no versículo 23, vai responder acerca de quem ele era. Ele usa aquilo que o profeta Isaías tinha dito de alguém que viria antes de Jesus. Ele diz, versículo 23, eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho para o Senhor. Isaías tinha profetizado que antes da aparição do Messias propriamente dita, viria alguém que pregaria acerca dele. E esse era João, o Batista, o que batizava. João, ele certa feita viu Jesus se aproximar e ele disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois disso, João vai continuar pregando acerca de Jesus Cristo e em um outro dia Jesus passa novamente, versículo 36, ele diz, vejam, é o Cordeiro de Deus. E os discípulos de João agora começam a seguir Jesus. Especificamente, no versículo 37, diz que 2 desses discípulos seguem a Jesus e um deles é André, irmão de Pedro, irmão de Simão Pedro. E o primeiro que André encontra é justamente Pedro, seu irmão, Simão. Ele diz, achamos o Messias, isso é o Cristo. É interessante que João aponta para André a Jesus, e André vai seguir a Jesus, e André vai seguir, vai mostrar ali a Pedro, o seu irmão, que ele, a Jesus, a quem ele tinha encontrado, era o Messias, e Pedro também vai seguir a Jesus. E assim se torna uma reação em cadeia. Nós vamos ver, por exemplo, no versículo 43, que no dia seguinte Jesus decidiu partir para Galiléia e encontrou Filipe e disse-lhe, siga-me. Filipe depois vai encontrar Natanael e vai dizer, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Um vai chamando o outro. Jesus chama alguns diretamente, e esses vão reverberando aquela palavra, aquela mensagem e levando o evangelho adiante. O verbo estava entre nós, o homem que era aquele que traria a presença de Deus nessa terra estava aqui, Jesus Cristo. E João deixa muito claro ao dizer que ele era o próprio Deus. A única maneira de ver Deus é ver a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa de Deus aqui nessa terra. Ele tabernaculou entre nós, ele viveu entre nós, ele pisou nessa terra e a ele é que nós devemos seguir. João apontou para ele, dizendo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando se pensa no Cordeiro de Deus, se pensa no sacrifício que eram fazidos ali nos templos todos os anos para poder tirar o pecado do mundo. E esse é o Cordeiro que veio para tirar definitivamente o pecado do mundo. Então ele veio para os seus, os judeus, mas os judeus não receberam. E agora? Agora esta porta, esta perspectiva, essa oportunidade de sermos filhos foi aberta a todos aqueles que receberam, deu-lhes a prerrogativa, o poder legal de se tornarem filhos de Deus.
Deus. Que você, assim como Natanael, Felipe, Pedro, André e tantos milhões e milhões de outras pessoas que já entregaram a vida a Cristo, você também possa fazer como eles. Entregue sua vida ao Senhor, se torne um filho de Deus e siga adiante o Mestre amado. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.